Oração e batalha. Toda oração deve ser espiritual. A que não for espiritual não é genuína, e não pode produzir nenhum resultado positivo. Como seria abundante o sucesso espiritual, se cada oração feita pelos crentes aqui na terra fosse espiritual? Infelizmente, porém, nossas orações, em grande número, são carnais. São inspiradas pela vontade própria, o que impede a frutificação espiritual dos crentes. Hoje em dia, os cristãos parecem encarar a oração como um meio para alcançar seus objetivos e propósitos. Se possuíssem um entendimento um pouco mais profundo, reconheceriam que a oração é apenas o homem declarando a Deus aquilo que é a vontade de Deus. Temos de crucificar a carne, não importa onde ela se manifeste. Não há lugar para ela, nem mesmo na oração. Não é possível misturar a vontade do homem com a vontade de Deus, pois o Senhor rejeita nossas intenções, mesmo que sejam as melhores, e nossas perspectivas por mais promissoras que sejam. Não é da vontade de Deus seguir algo que o homem iniciou. Nós é que devemos seguir a direção de Deus. Não temos nenhum direito de dirigi-lo. Nada de bom podemos apresentar-lhe. O que temos é a capacidade de seguir sua direção. Deus não realiza nenhuma obra cuja origem esteja no homem, por mais que este ore. Ele condena tal oração, pois ela é carnal. Quando os crentes realmente entram na esfera do Espírito, logo veem como são vazios em si mesmos. Neles não há absolutamente nada capaz de comunicar vida a outros, nem de impor derrota ao inimigo. É aí que eles instintivamente passam a depender de Deus. A essa altura, a oração se torna imperiosa. A verdadeira oração revela o vazio naquele que pede, e também a plenitude daquele a quem pedimos. Se a carne, por meio da cruz, não tiver sido reduzida a um vácuo, de que servirá a oração? Qual o seu possível significado? A oração espiritual não procede da carne, nem do pensamento, nem do desejo, nem da decisão do crente. Pelo contrário, ela se resume unicamente naquilo que apresentamos a Deus de acordo com a vontade dele. Ela é produzida no Espírito. Isso quer dizer que só fazemos uma oração espiritual depois que discernimos a vontade de Deus em nossa intuição. Há um mandamento em que a Bíblia insiste: orar em todo o tempo no Espírito, Efésios 6:18. Se não orarmos desse modo, estaremos orando na carne. Não devemos abrir a boca apressadamente ao nos aproximar de Deus. Pelo contrário, primeiro temos de lhe pedir para nos mostrar pelo que devemos orar, e como orar, antes de apresentarmos nossos pedidos a Ele. Anteriormente, desperdiçávamos muito tempo pedindo aquilo que queríamos. Agora, por que não pedir aquilo que Deus quer? Não peçamos o que queremos, mas aquilo que Ele quer. Quando agimos assim, não fazemos provisão para a carne. Somente um homem espiritual pode fazer uma verdadeira oração. Toda oração espiritual vem de Deus. Ele nos mostra aquilo que devemos pedir em oração, revelando-nos os problemas, que se tornam um peso, em nosso espírito intuitivo. Somente um peso intuitivo se constitui um motivo de oração. Entretanto, devido à nossa negligência, muitas vezes não percebemos os leves toques de Deus em nossa intuição. Nossa oração nunca deve ir além desse peso intuitivo. Uma oração, que não tem origem no espírito e não parte dele, procede do próprio crente. Portanto, são da carne. Para que nossa oração não seja carnal, mas eficaz no domínio do Espírito, devemos confessar a fraqueza de não sabermos orar, Romanos 8:26, e pedir ao Espírito Santo que nos ensine. Aí, então, devemos orar obedecendo às instruções dele. Deus nos capacita a orar do mesmo modo que nos capacita para pregar. Essas duas práticas são igualmente necessárias. Quando reconhecemos nossa total fraqueza, temos condições de depender do mover do Espírito Santo em nosso espírito, para orarmos segundo sua vontade. Como é vazio o trabalho realizado na carne. Assim também, a oração apresentada na carne é completamente infrutífera. Não devemos orar apenas com o Espírito, devemos orar também com a mente. 1 Coríntios 14:15. O Espírito e a mente devem atuar juntos na oração. O crente recebe a informação acerca do que ele deve orar no Espírito. Em seguida, a mente entende essa revelação. O Espírito assume o peso da oração, e a mente expressa esse peso, em palavras. Só desse modo a oração do crente é aperfeiçoada.
Quantas vezes os fiéis oram de acordo com os próprios pensamentos, sem receber nenhuma revelação no Espírito? Esse tipo de oração se origina neles mesmos. A verdadeira oração deve ter origem no trono de Deus. Inicialmente nós a percebemos no Espírito, depois entendemos com a mente, e finalmente a expressamos através do poder do Espírito. O Espírito do homem e a oração são inseparáveis. Para um cristão ser capaz de orar com o Espírito, ele precisa aprender, primeiro, a andar segundo o Espírito. Ninguém pode orar com o Espírito se durante o dia anda segundo a carne. A condição da vida do crente durante a oração não pode ser muito diferente do seu caminhar diário. E a verdade é que a condição espiritual de muitos cristãos, com frequência, os desqualifica para orar com o Espírito. A qualidade da nossa oração é determinada pela condição do nosso viver. Como pode uma pessoa carnal fazer uma oração espiritual? No entanto, isso não quer dizer que uma pessoa espiritual sempre faça orações espirituais. Se ela não estiver vigilante, cairá na carne. Se, porém, o homem espiritual orar frequentemente em seu espírito, manterá seu espírito e mente o tempo todo afinados com Deus. A oração exercita o espírito, que por sua vez se fortalece por meio desse exercício. Quando negligenciamos a oração, nosso homem interior se torna ressequido. Nada pode tomar o lugar da oração, nem mesmo o serviço cristão. Muitos se acham tão preocupados com a obra de Deus, que dedicam pouco tempo à oração. Por isso não podem expelir demônios. A oração nos capacita interiormente para vencermos o inimigo e também para lidarmos com ele no dia a dia. Todos os que se ajoelham para batalhar contra o inimigo, ao se levantarem o veem derrotado. É por meio desses exercícios que o homem espiritual se fortalece. Se o crente costuma orar com o Espírito, sua eficácia espiritual crescerá bastante. Ele desenvolverá uma aguda sensibilidade nas questões espirituais, e ficará livre de toda espécie de insensatez espiritual. A maior necessidade do cristão espiritual no presente é aprender, pela revelação de Deus em seu espírito, a detectar os ataques do inimigo, e em seguida expô-los, através da oração. Precisamos perceber prontamente qualquer mover de Deus em nosso espírito, para em seguida descobrirmos, por meio da oração, o que Deus quer que façamos. Oração é trabalho. A experiência de muitos dos filhos de Deus demonstra que, pela oração, realizamos muito mais do que em qualquer outro tipo de trabalho. A oração também é conflito, pois é uma das armas com que lutamos contra o inimigo. Efésios 6:18. Contudo, só a oração no Espírito é genuinamente eficaz. A oração no Espírito é muito poderosa para atacar o inimigo e resistir às suas ciladas. Ela pode destruir ou edificar. Destrói tudo que provém do pecado e de Satanás, e edifica tudo aquilo que pertence a Deus. Portanto, é uma das armas mais importantes no serviço e na batalha espiritual. Tanto o serviço como a guerra espiritual dependem da oração. Se o crente não orar, fracassará em tudo.